O Flamengo avançou na Libertadores, mas enquanto a torcida ainda comemora a classificação, os bastidores do clube continuam pegando fogo. Tem mercado da bola, tem briga nova na justiça envolvendo o Gerson, tem clube russo preparando proposta para o Cebolinha e uma movimentação que pode reabrir o caminho para o Flamengo tentar novamente a contratação de Luiz Henrique. E presta atenção porque uma dessas histórias pode provocar um verdadeiro efeito dominó no elenco. Se você é Flamengo, já deixa o like e se inscreve no canal porque hoje tem muita coisa importante para acompanhar. Vamos começar pela classificação. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores. E não foi uma classificação qualquer não. Mais de 72 mil torcedores fizeram uma festa gigantesca no Maracanã e viram o Mengão superar o Cruzeiro por 2-1, depois de uma partida em que o time teve domínio durante boa parte do jogo. O primeiro gol saiu dos pés de Arrascaeta, tinha que ser ele, né? E foi daqueles gols que fazem a torcida levantar. Pedro recebeu, participou da jogada e entregou uma assistência que terminou na finalização perfeita do uruguaio. Mas o jogo ainda teria muita história. O Cruzeiro conseguiu empatar e por alguns minutos colocou a pressão sobre o Flamengo. Foi aí que o Jorginho apareceu para salvar uma bola praticamente em cima da linha, meu amigo. Só que o Mengão voltou a controlar a partida. Então veio o momento que incendiou o Maracanã. Samuel Lino, que jogou demais da conta, recebeu um passe de Pedro, entrou na área, deixou o marcador para trás e soltou uma bomba para colocar o Flamengo novamente na frente. 2-1. E classificação garantida. Pedro terminou a partida com um dos grandes nomes da noite, com 2 assistências, enquanto Samuel Lino foi escolhido como o melhor jogador da partida. E isso, para quem assistiu o jogo, sabe que o Samu jogou muito. O Flamengo agora espera a definição do próximo adversário na Libertadores, mas a comemoração não pode durar muito, porque o calendário continua, né? E o próximo desafio será novamente contra o Cruzeiro, agora pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. E é justamente aí que a história começa a ficar ainda mais interessante, porque o Flamengo precisa continuar pontuando forte no Brasileirão, enquanto o mercado da bola começa a mexer diretamente no planejamento do elenco. E uma possível saída pode ser a primeira peça desse quebra-cabeça. O futuro de Cebolinha ganhou um novo capítulo. Segundo informações apresentadas, o Krasnodar da Rússia abriu conversas e prepara uma possível oferta de cerca de 5 milhões de dólares pelo atacante. Ainda não existe uma proposta oficial na mesa do Flamengo, mas existe um detalhe importante. O contrato do Cebolinha com o clube vai até dezembro de 2026. Ou seja, a diretoria precisa avaliar se vale a pena fazer caixa agora ou manter o jogador até o fim do vínculo. E essa decisão não é simples. O atacante perdeu espaço entre os titulares e já teve interesse de clubes brasileiros em diferentes momentos, mas nenhuma dessas possibilidades avançou. Agora, se o clube russo realmente formalizar a proposta, a diretoria terá uma decisão importante pela frente. Isso nos leva diretamente para outro nome, Luiz Henrique, porque uma saída no ataque pode abrir espaço para uma nova tentativa do Flamengo pelo jogador do Zenit. Segundo informações, uma eventual proposta do Real Sociedad por Gonzalo Plata também pode ser determinante nessa história. Se Plata sair e o Flamengo conseguir abrir espaço no elenco e nas contas, a negociação por Luiz Henrique pode voltar a ganhar força. E tem mais, o jogador teria interesse em retornar ao futebol brasileiro, enquanto o Zenit poderia rever a pedida para tentar facilitar uma negociação. O Flamengo já havia sinalizado uma oferta, mas o valor ficou abaixo do que os russos queriam. Agora o cenário pode mudar, só que existe concorrência. O Palmeiras também aparece como interessado. Então, se o Flamengo realmente quiser Luiz Henrique, não pode simplesmente esperar, vai precisar agir. E antes da próxima notícia, torcedor, deixa eu te mostrar uma coisa para quem gosta de representar o Mengão também fora do estádio. Olha esse manto Flamengo masculino jogo 1 da Adidas 2026. É uma opção para quem quer vestir as cores do Flamengo e carregar o manto no dia a dia. Se você quiser conferir os detalhes e as condições disponíveis, o link está no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada e depois volta, porque agora a situação envolvendo o Gerson ganhou um novo capítulo na justiça. A briga entre o Flamengo e Gerson continua, e dessa vez o clube subiu o tom.
Em uma petição, o Flamengo afirma que a defesa do jogador estaria apresentando pedidos e documentos considerados desnecessários pelo clube, o que estaria atrasando o andamento do processo. A cobrança envolve cerca de 42 milhões relacionados à rescisão do contrato de direitos de imagem. O Flamengo sustenta que existiu uma cláusula provendo multa em caso de rompimento unilateral, e uma das principais peças apresentadas pelo clube é uma carta assinada por Gerson no período da saída para o Zenit. Segundo a tese do Flamengo, o documento indicaria que o próprio jogador pediu o desligamento para viabilizar a transferência. A Justiça chegou a determinar uma perícia para verificar a assinatura. A defesa de Gerson contesta a cobrança e ainda não existe uma decisão definitiva obrigando o jogador a pagar esse valor. Mas uma coisa ficou clara: o Flamengo não pretende simplesmente deixar essa história para trás. E enquanto essa disputa continua na Justiça, outra briga acontece nos bastidores do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco voltaram a trocar acusações. Depois do Flamengo acionar a Anresf para questionar movimentações financeiras do Vasco, o presidente Pedrinho respondeu publicamente e fez críticas duras ao presidente rubro-negro, o BAP. O argumento do Flamengo é que o questionamento busca preservar a isonomia e a integridade do Campeonato Brasileiro. Já Pedrinho entende que existe uma perseguição ao Vasco. Ele também citou a disputa pelas cotas de televisão da Libra e questionou a postura do Flamengo em relação ao equilíbrio financeiro da competição. Agora fica a pergunta para a nação: o Flamengo está certo em cobrar fiscalização ou Pedrinho tem razão de falar em perseguição? Quero saber sua opinião aí nos comentários. Enquanto essa disputa continua, o mercado pode trazer uma resposta importante para o planejamento do elenco. Se Cebolinha sair, se Plata receber uma proposta considerada boa e se Luiz Henrique realmente estiver disposto a voltar para o futebol brasileiro, o Flamengo pode ganhar espaço para tentar novamente essa contratação. Mas ainda não existe acordo fechado, não existe nova proposta confirmada e justamente por isso os próximos movimentos serão decisivos. O Flamengo conseguiu uma grande classificação na Libertadores. Agora precisa transformar esse bom momento dentro de campo em tranquilidade para trabalhar fora dele. A torcida quer reforços, a diretoria precisa administrar saídas e o mercado europeu ainda está aberto. Ou seja, essa história está longe de terminar. Agora eu quero saber de você. Você venderia Cebolinha caso essa proposta de aproximadamente 5 milhões de dólares chegasse oficialmente? Você gostaria de ver Luiz Henrique novamente com o manto? E qual é a sua opinião sobre a cobrança do Flamengo contra Gerson? Comenta aí porque eu quero saber o que a nação está pensando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal. Deixa o like, ativa o sininho para acompanhar as próximas notícias do Mengão. Então é isso, nação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.